Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site .geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos começar falando de uma notícia que o Slashdot trouxe sobre a Mozilla Foundation. Parece que eles não gostaram muito de uma novidade da Meta. É isso. Isso mesmo. É sobre o novo feed Discover do aplicativo Meta AI. A Mozilla tá batendo na tecla que ele tá, assim, misturando as conversas privadas que as pessoas têm com a IA, com o conteúdo que vira público. E o pior, muita gente nem percebe que isso tá acontecendo. Nossa, sério? E tem exemplos disso? Sim, eles citam casos bem delicados, tipo gente discutindo problemas de saúde ou até questões legais com a IA. Caramba. E isso acaba virando um post público nesse feed Discover. É uma linha bem tênue entre o privado e o público que está sendo cruzada, né? Com certeza. E o que a Mozilla está exigindo, então? Bom, eles são bem diretos. Querem que a Meta desligue esse feed até que existam proteções reais para os usuários. Faz sentido. Pedem também que toda interação com o IA seja privada por padrão. Se você quiser compartilhar, aí sim, teria que ter um consentimento explícito bem claro. Ah, tá. O famoso opt-in. Exato. E mais, transparência total se algo for compartilhado por acidente, um jeito universal de você dizer não quero que meus dados treinem sua IA, o tal do opt-out. E, claro, notificar e permitir a exclusão para quem já teve algo compartilhado sem querer. O foco é total no controle do usuário e na privacidade. Mudando um pouco de assunto, mas ainda em IA. Tem um artigo interessante na Business Insider, da Lakshmi Varanasi. Ela joga uma pergunta no ar. Será que a gente vai precisar de novos protocolos para a era da IA? Ah, sim. É uma comparação boa que ela faz. Assim como a gente teve, sei lá, USB para conectar periféricos ou IP para a internet funcionar. Né? Protocolos que a gente nem pensa, mas que estão lá, organizando tudo. Pois é. A ideia é que a IA também vai precisar dessas regras invisíveis. Para quê? Para governar como nós humanos interagimos com as IAs. E talvez mais complexo ainda, como as diferentes IAs vão interagir entre si. E quais seriam os desafios para criar esses protocolos? São vários, né? Primeiro, o comportamento da IA não é totalmente previsível, não é determinístico como um software comum. E depois, essa coexistência humano com IA lado a lado. Imagino. Já tem gente trabalhando nisso. Tem sim. O artigo cita alguns exemplos. Tem um jogo chamado Fraser, que é tipo um laboratório para testar essa interação humano-IA. Que legal. E empresas como a Anthropic, com o protocolo MCP, e o Google, com o Agent to Agent, já estão pensando em como fazer diferentes agentes de IA conversarem entre si de forma segura e eficiente, para ter interoperabilidade, sabe? Entendi. Para não virar uma torre de Babel de IAs. Exatamente, mas ainda tem um debate rolando. O foco deve ser em criar protocolos abertos ou em desenvolver produtos específicos. E claro, a questão dos dados sempre volta, né? O caso da OpenAI, com os autores, a Meta buscando dados, tudo isso influencia como esses protocolos podem surgir. Agora vamos para uma comparação direta. Sanyak Goswami, lá no /Gear, pergunta: o Perplexity AI e o ChatGPT, agora que os dois acessam a internet, qual é a diferença real na prática? Boa pergunta. Porque, né, parece que ficaram mais parecidos. Mas a diferença principal está no foco, no propósito de cada um. Como assim? O Perplexity nasceu e ainda age muito como uma alternativa aos buscadores tipo Google, Bing. O objetivo dele é te dar respostas rápidas, resumindo informações da web. Ah, tipo um super resumidor. Sugere perguntas relacionadas, mostra os links de onde tirou a informação, às vezes até imagens. Entendi. E o ChatGPT? O ChatGPT, mesmo acessando a web, ainda mais forte em outras áreas. Tarefas criativas, gerar textos mais longos, manter uma conversa, seguir instruções complexas. Ele é mais, digamos, um parceiro de conversação e criação. Ah, tá. Um é mais resposta rápida com fonte, o outro é mais vamos conversar e criar algo. Exatamente. E tem um detalhe. O Perplexity, no plano pago, pode até usar outros modelos por baixo, como o próprio ChatGPT ou Claude. Mas o jeito que ele apresenta informação, a interface ainda é diferente,
mais focado na busca e resumo. Então, no fim das contas, a escolha depende do que você quer fazer naquele momento, né? Perfeito. Se quer um resumo rápido da web com fontes claras, talvez o Perplexity seja melhor. Se quer conversar, criar, explorar ideias, aí o ChatGPT pode ser mais jogo. Vamos falar de segurança agora, uma coisa bem do dia a dia. O Sanus Bhatia, no Android Police, publicou um alerta sobre usar SMS para autenticação de 2 fatores, o 2FA. Muita gente faz isso, né? Principalmente banco. Muita gente mesmo. E olha, o alerta dele é super pertinente. É um método muito comum, mas é bastante inseguro. Inseguro por quê? Qual o principal problema? O risco número 1 é uma coisa chamada SIM swapping. Já ouviu falar? Já ouvi, mas explica melhor. Basicamente, é quando um golpista consegue enganar a sua operadora de celular. Ele se passa por você e pede para transferir o seu número de telefone para um outro chip, um chip que ele controla. Nossa, e aí? E aí, todos os SMS que eram para ir para você, incluindo os códigos de 2FA do banco, do e-mail, de tudo, vão direto pro celular do golpista. Ele consegue acesso às suas contas. Que perigo. E é só esse o risco? Não, tem mais. Usar rede Wi-Fi pública sem segurança também pode ser um problema, alguém pode interceptar as mensagens. E claro, se você perder ou tiver o celular roubado, pegar o aparelho pode ter acesso fácil às mensagens de SMS com os códigos, se o celular não estiver bem bloqueado. Entendi. Então a recomendação é clara, né? Claríssima. Fuja do 2FA por SMS sempre que tiver outra opção disponível. É pedir para ter dor de cabeça. Ok. Se SMS não é seguro, qual a alternativa e como a gente faz para não perder o acesso às contas se, sei lá, perder o celular ou ele pifar? A Anu Joy, também lá no Android Police, fala justamente sobre isso. Sim, ela continua o assunto focando nas soluções. E a principal recomendação é usar aplicativos autenticadores. Tipo Google Authenticator, Authy. Exatamente esses. Google Authenticator, Authy, tem o Agis também, que é o open source. Esses apps são bem mais seguros. Por quê? Porque eles geram os códigos de 6 dígitos ali no seu próprio aparelho, offline. O código não trafega pela rede de telefonia como o SMS, o que elimina o risco do SIM swapping e interceptação. Ah, bem melhor mesmo. Mas e a questão do backup que você mencionou? Se eu perder o celular onde o app está instalado? Esse é o ponto crucial que a Anu Joy destaca. Usar esses apps é ótimo, mas ter uma estratégia de backup é fundamental. Senão, você pode ficar trancado para fora das suas contas. E como faz esse backup? Tem algumas formas. Alguns apps, como o Authy, oferecem sincronização na nuvem, o que é prático, mas você precisa confiar na segurança deles. Outra forma, talvez a mais segura, é na hora que você configura o 2FA em um site, ele geralmente mostra uma chave secreta ou um QR Code de configuração. Você precisa salvar isso. Guarda num lugar seguro, criptografado. Pode ser numa planilha criptografada, num pendrive seguro, num gerenciador de senhas. Entendi. Salvar aquela chave inicial. Isso, porque com essa chave você consegue reconfigurar o app em outro celular. E uma dica de ouro: teste a sua estratégia de recuperação. Não adianta só salvar, tem que ter certeza que você consegue usar o backup se precisar. Boa dica. Testar antes da emergência. Exato. E ela até sugere preparar um kit de emergência para a família com essas chaves e instruções caso algo aconteça com você. É pensar na continuidade do acesso. Agora, uma história que parece saída de filme. O Wall Street Journal publicou uma matéria e o Slashdot repercutiu, dizendo que militares dos Estados Unidos podem ter, inventado histórias de OVNIs. É isso mesmo. Parece coisa de arquivos X, né? Mas segundo uma revisão de um relatório do próprio Pentágono sobre OVNIs, ou WAPs, como eles chamam agora... Fenômenos anômalos não identificados, né? Isso. A investigação sugere que, em vários momentos, os militares criaram deliberadamente histórias falsas sobre OVNIs. Mas por quê? Para que inventar isso? O motivo principal seria despistar, esconder operações e tecnologias secretas, reais. Ah, tipo cortina de fumaça? Exatamente. O artigo cita exemplos. Perto da famosa Área 51, teriam forjado fotos de OVNIs para esconder os testes dos caças stealth, como o F-117, que na época eram super secretos e tinham um formato bem estranho. Faz sentido no céu. Era mais fácil dizer que era um OVNI do que admitir um avião secreto. Pois é.
Outro caso mencionado foi de mísseis nucleares que teriam sido desativados. A causa real seriam testes eletromagnéticos feitos pelos próprios militares, mas eles teriam deixado as testemunhas, como o militar chamado Robert Salas, acreditarem que foi intervenção alienígena. Caramba, que manipulação! E tem até uma história bizarra de um trote interno chamado Projeto Yankee Blue. Novos comandantes eram informados sobre uma tecnologia alienígena falsa para testar a lealdade deles ou simplesmente para enganar mesmo. Que loucura! E o artigo ainda menciona que muitos relatos mais recentes de OVNIs podem ser simplesmente reflexos de satélites, como os da Starlink. Ou seja, muita fumaça, talvez para esconder alguns falgos reais de tecnologia militar. Saindo dos céus e voltando para a espionagem aqui na Terra. O New York Times trouxe uma matéria, também via Slashdot, sobre a Rússia de olho num aplicativo chinês bem popular, o WeChat. Parece que a parceria entre Rússia e China tem lá suas desconfianças. A notícia diz que o FSB, que é o Serviço de Segurança Federal da Rússia, tipo a antiga KGB, estaria usando uma ferramenta específica chamada Skopje para analisar dados do WeChat. Analisar dados do WeChat? Com que objetivo? O objetivo principal seria monitorar os contatos de possíveis espiões ou agentes chineses que atuam dentro da Rússia. Então é a Rússia espionando a China dentro do seu próprio território usando um app chinês. Exatamente. Isso mostra que, apesar da aliança estratégica que eles tanto falam, existe uma desconfiança mútua ali por baixo dos panos. E por que o WeChat seria vulnerável a esse tipo de análise pelo FSB? O ponto-chave é a falta de criptografia ponta a ponta robusta no WeChat. Diferente do WhatsApp, por exemplo, o controle do governo chinês sobre a plataforma impede uma criptografia forte que proteja as mensagens de ponta a ponta. Entendi. Então, se o governo chinês pode acessar, outros também podem tentar. É por aí. Essa falta de criptografia forte torna o WeChat vulnerável não só ao monitoramento do próprio governo chinês, mas também à espionagem estrangeira, como essa da Rússia. E tem outro detalhe: o WeChat opera legalmente na Rússia. E a lei russa exige que empresas de tecnologia armazenem dados de usuários russos em servidores locais dentro da Rússia. Servidores que, claro, as agências de segurança russas podem acessar. Ou seja, o FSB teria um caminho mais fácil para obter esses dados. Vamos mudar para gadgets agora. O Nick Fernandes, lá do Android Authority, fez uma análise de um portátil novo, o Ayaneo Pocket Ace. É para jogos retrô, né? Isso, ele é focado nesse nicho de emulação, de rodar jogos antigos. É um aparelho compacto, mas bem potente por dentro. Vem com o chip Snapdragon G3X Gen 2, que é feito pensando em jogos. E o que ele achou? É bom mesmo? Olha, ele tem pontos bem positivos. O desempenho para emular consoles mais antigos, tipo Super Nintendo, PlayStation 1, Dreamcast, é ótimo. Ele roda liso. Legal. Outra coisa que ele elogiou foram os controles, disse que são de boa qualidade, e a tela, apesar de ser IPS, funciona bem para diferentes proporções de tela dos jogos antigos, como o 3.2 do Game Boy Advance, que nem sempre fica bom em outras telas. E a bateria dura bastante para esses jogos mais leves. Parece promissor, mas tem pontos negativos? Sempre tem, né? Sempre tem. Ele mencionou que a tela IPS, embora boa, pode ter um pouco de vazamento de luz nas bordas, o famoso backlight bleed. Ah, sei. Com jogos mais pesados, tipo de consoles mais recentes que ele também tenta emular, o aparelho pode esquentar um pouco e a ventoinha faz barulho. E a emulação de Nintendo Switch, que muita gente quer, ainda é inconsistente, não roda tudo perfeito. Entendi. É mais focado nos clássicos mesmo. Isso. E o principal ponto negativo talvez seja o preço. Ele começa em $459. É um valor considerável para um portátil de emulação. Ele até compara com outros concorrentes, como o Odin 2 Mini ou o Retroid Pocket Mini V2, que podem oferecer um custo-benefício melhor, dependendo do que a pessoa procura. Falando em coisas diferentes, o TechRadar mostrou um teclado diferente. É da Tanco, mecânico, dobrável e com uma tela touch junto. É isso mesmo. Matéria do F usa o Udinway. É isso mesmo. Uma combinação bem inusitada, né? É um teclado mecânico, com switches azuis, que são aqueles mais barulhentos, sabe? E ele é customizável. Teclado mecânico padrão. Mas a tela? Aí que tá o diferencial.
Acoplada a ele, tem uma tela touchscreen de 10 polegadas. E o teclado meio que dobra por cima dela para transporte ou para guardar. E a tela fica como? Em cima do teclado? Isso, ela fica meio que na parte de trás do teclado e você levanta ela. A ideia principal da Tenco com isso é economizar espaço na mesa. Tipo, em vez de ter um teclado e um monitor secundário separado, você teria tudo junto ali. Entendi a proposta, mas funciona bem? Tem alguma desvantagem? Bom, o artigo levanta alguns pontos. A resolução da tela é 1920 por 720 pixels. Não é ruim, mas para 10 polegadas não é super nítida para os padrões de hoje. Ah, tá. Meio esticada, talvez. Pode ser. E a funcionalidade touchscreen parece que pode ser limitada, talvez funcione melhor ou só funcione no Windows. Não ficou totalmente claro se em outros sistemas operacionais o toque funciona perfeitamente. E o preço? Porque essa combinação não deve ser barata. Não é mesmo. Custa o equivalente a uns $445. Aí fica a pergunta que o artigo faz. Vale a pena? Será que não compensa mais comprar um bom teclado mecânico e um monitor portátil separado? Talvez saia mais barato e te dê mais flexibilidade. É uma boa pergunta. É um produto de nicho, com certeza. Para fechar a nossa conversa de hoje, vamos falar de organização. O Dhruv Bhutani, na Android Authority, apresentou um aplicativo chamado Receipt Wrangler. É para organizar recibos, mas com um diferencial. É auto-hospedado. Exato, self-hosted. Isso significa que você não usa um serviço na nuvem de uma empresa, você instala e roda o aplicativo no seu próprio servidor ou até no seu computador em casa, se quiser. E qual a vantagem disso? Para quem é esse tipo de app? A grande vantagem é o controle total sobre os seus dados. Como é você que hospeda seus recibos, suas informações financeiras ficam com você. Não vão para a mão de terceiros, não dependem de assinaturas, nem dos modelos de negócio de uma empresa que podem mudar. É privacidade total. Ah, interessante. Para quem se preocupa com privacidade de dados financeiros, isso é um ponto forte. Com certeza. O Receipt Wrangler surge como uma alternativa a usar planilhas, que podem ficar bagunçadas, ou a pagar por serviços comerciais de gestão de despesas. E como ele funciona? É fácil de usar? O artigo diz que o fluxo de trabalho é bem rápido e intuitivo. Você pode adicionar os dados do recibo manualmente ou usar a função de OCR, que é o reconhecimento de texto. Ah, ele lê o recibo para você. Sim. E o legal é que ele pode se integrar com modelos de linguagem grandes, os LLMs, como o Olama, que você também pode rodar localmente. Aí o próprio modelo extrai as informações do recibo para você. Que prático! E ele tem um sistema de tags bem poderoso para organizar tudo. Você pode criar as categorias que quiser, facilitando muito na hora de procurar ou fazer relatórios. A interface, segundo o artigo, é mais funcional do que bonita, mas cumpre o papel. Parece bem útil para quem quer organizar as finanças pessoais ou da família e ter controle total dos dados. Exatamente. É uma ferramenta para quem gosta dessa filosofia do self-hosting e quer uma solução dedicada para gerenciar recibos de forma privada e eficiente.